Olá, estamos aqui para mais um podcast. Hoje nós vamos entrevistar o nosso pastor, Neuzivan Soares, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo à luz da Bíblia. Empreendedorismo bíblico, né, pastor? É verdade. Com você, pastor Bom, Neuzivan. ok, muito obrigado. Pastor Neuzivan aqui, né? Para mim é uma honra muito grande participar desse podcast da Toronto, né? É uma Exatamente. satisfação muito grande estar com você aqui. Muito grato pelo convite. Amém. Pastor Neuzivan, a gente sabe que a Bíblia, né? Muitas pessoas acham que não, mas a Bíblia ela é rica em detalhes. Tem várias passagens bíblicas que nos instruem, né, sobre como empreender, como cuidar dos nossos negócios, das nossas finanças, né? Queria que você começasse falando para a gente um pouquinho sobre tudo isso, à luz da Bíblia, você que já trabalha com isso, que já tem conhecimento sobre Muito bem. Graças a Deus que a Bíblia, como você falou, ela é um livro rico em detalhes e em detalhes. vários assuntos, né? Sim, com E certeza. faz toda a diferença quando a igreja ela dá atenção a esses detalhes, né? E ela Sim, entenda que Deus ele quer que nós entendamos de tudo, todas as coisas concernentes a essa vida, Deus ele fala na sua palavra. E é interessante que a gente entenda que o empreendedorismo bíblico, você empreender à luz da Bíblia, faz toda a diferença, porque você se utiliza de princípios bíblicos, você se utiliza da própria Bíblia para poder você se desenvolver, para o seu negócio prosperar cada vez mais. sim, isso é muito importante, né? Porque a Bíblia, ela nos ensina, nos instrui, isso mostra que Deus quer que a gente tenha uma vida plena em todas as áreas. Hoje a gente está abrangendo esse assunto, que é sobre negócios, sobre empreendedorismo, né? E futuramente a gente vai falar sobre muitos outros negócios, outros assuntos que tem na Bíblia e as pessoas acham que não. E muitas das vezes tratam até como um tabu. E a gente precisa dar um basta, né? Trazer a luz da Bíblia, abrir novos horizontes, abrir a mente das pessoas. Infelizmente, pastor Neuza, existem muitas pessoas que têm a mente muito fechada, sendo que a Bíblia é a nossa bússola e tem tudo isso. Tem uma passagem da Bíblia, não é, que Salomão fala que é bom que a gente tenha mais de um negócio, né? Para cuidar do seu dinheiro, das suas finanças. Queria que você falasse um pouquinho para a gente também sobre essa passagem da Bíblia. Perfeito. Eu queria começar esse podcast falando primeiramente sobre, por exemplo, um homem de Deus que partiu para o empreendedorismo, né? O nome dele é Jacó. Sabia que Jacó ele foi um grande empresário? Nossa, são tantas passagens, a gente lê, né, para lembrar tudo direitinho. A história de Jacó é a seguinte, eu achei ela interessante pelo seguinte, porque Jacó, quando ele se encontrou com Labão, né, que era o seu Sim, tio, e ele conheceu a Raquel, que ele se apaixonou por Raquel, ele teve um interesse grande por Raquel, e a Bíblia diz que ele começou a trabalhar para Labão. No primeiro mês que ele estava trabalhando para Labão, Labão perguntou para ele, sim, mas qual vai ser o teu salário? Ele disse assim, olha, é o seguinte, eu me interessei pela tua filha, a Raquel, a mais nova. certo. Então aí ele disse assim, ó, eu vou trabalhar 7 anos para poder casar com ela. E a Bíblia diz que ele trabalha 7 anos, ele casa, no casamento Labão enganou ele e deu a sua filha mais velha, que é a Lia. Aí o que aconteceu? Ele disse que trabalharia novamente mais 7 anos por Raquel, Raquel, certo? certo. E quando ele termina os seus 14 anos ali, trabalhou o salário dele, que era para ter as duas mulheres que ele teve, quando ele termina os seus 14 anos, ele pede conta. Ele fala assim, ó, Sim, Labão, é o seguinte, eu quero voltar para minha terra, eu vou voltar para onde estão os meus irmãos. E aí Labão, né, ficou assim assustado porque Deus prosperou Labão muito. E sim, aí é onde entra a parte do empreendedorismo de Jacó. Porque Jacó sim, falou assim: é o seguinte, para me ficar contigo aqui, eu não quero mais que tu me dê salário. Salário eu não quero. Mas nós podemos fazer um negócio. A partir de então, todas as ovelhas que forem malhadas, né, ou que tiverem mancha, elas serão minhas. E aí Labão olhou para aquele negócio e achou interessante, né? Porque ele entendia que o rebanho dele, a maioria do rebanho era branca. sim, Poucos eram os listrados e as que tinham mancha. Então, assim, naquela hora, Jacó estava empreendendo, porque deixou de trabalhar por um salário
e foi trabalhar pela produtividade, pela produção, né? Poucas pessoas, ainda mais no mercado brasileiro, têm coragem de fazer isso, de deixar o seu garantido por algo que é incerto. Ele arriscou, na verdade ele saiu de uma zona ali de conforto, né? Isso é empreender muitas das vezes é correr riscos, né? Correr risco, é verdade. Não tem garantia no empreendedorismo. Por isso que muitas pessoas têm dificuldade, têm medo de partir para o empreendedorismo, porque tem ali o seu salário, alguns têm alguns benefícios, e quando vem para o mundo do empreendedorismo, não tem garantia. Aí você precisa ter essa coragem de sair da zona do conforto. Você falou uma palavra mágica, sair da zona do conforto. Faz toda a diferença. Sair da zona de conforto e ter fé. Colocar Deus na frente, né? Sempre colocar Deus, porque tem muitas pessoas que podem trazer uma má interpretação, né? Querer se arriscar de qualquer jeito. Sim, tem que sair da zona de conforto, mas tem que colocar tudo na mão de Deus, pensar muito bem, mas realmente é necessário sair dessa zona de conforto, senão nada acontece, né? Isso, pastor Ivan? Senão nada acontece, porque depois, a Bíblia não dá o tempo, né? Não dá um tempo, mas depois de um certo período, o que a Bíblia fala sobre Jacó? Lá em Gênesis capítulo 30, versículo 43, né? Fala assim, ó: assim o homem ficou extremamente rico, possuindo grandes rebanhos, servos e servas, camelos e jumentos. Então, assim, Deus mudou a vida dele, porque quando termina ali os 14 anos dele, o que Jacó tem? Menino, um monte de menino. Muito menino. Só tinha um monte de menino. Que era um sinônimo de poder, não é? Tanto que era muito sério, era mais forte que hoje essa questão das mulheres estéril naquele tempo, porque o homem era um sinal assim de riqueza, de poder, de status também, ter muitos filhos naquela época. Então, assim, essa parte eu acho interessante. Eu gosto de falar em palestra ou em treinamento na igreja mesmo, né? Sim. E disse, olha, Jacó trabalhou 14 anos. A única coisa que ele tinha era menino, só. Não tinha garantia financeira, ele não tinha dinheiro para se sustentar, para se manter. Então, só que ele tinha era menino. Então, ele teve que ter essa atitude, tomar essa atitude de fé, de falar com Labão para poder, ele, a partir de então, ganhar ou receber pela produtividade do rebanho. E ali Deus abençoou ele, e essa palavra é muito rica. Assim o homem ficou extremamente rico. Muito forte. Isso é muito poderoso. Então, possuindo grandes rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Deus abençoou o trabalho dele. Você falou muito bem que é necessário que nós tenhamos confiança em Deus, demonstremos essa confiança em Deus, coloquemos nas mãos de Deus os nossos projetos, e Deus ele vai com certeza abençoar aqueles que colocam o projeto primeiro na mão de Deus, confia nele e vai trabalhar, e o Senhor Deus prospera. Temos que fazer a nossa parte, né? Colocar na mão do Senhor, pedir direcionamento do Senhor, confiar e trabalhar. Né? Verdade, trabalhar muito. Exatamente. Pastor, eu anotei aqui os versículos bíblicos, né, que falam sobre isso, né? Eclesiastes 11, 1, 2, que diz: empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares, em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Olha a preocupação que o Senhor tinha para nos instruir, né? Por isso que eu digo que a Bíblia ela é rica em detalhes. Já fala que a gente deveria ter realmente essa preocupação. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente tem que procurar, né, aplicar nosso dinheiro em bons negócios, já nos precavendo de coisas futuras, de emergências, né? A gente sabe que a gente está vivendo aqui, mas a qualquer momento pode acontecer uma emergência, trazendo para o mundo de hoje um problema de saúde, alguma coisa inesperada. Então, Deus se preocupou em nos instruir até nisso dentro da Bíblia. Isso me chamou muito a atenção. Tem outra passagem da Bíblia também que fala em Provérbios 13 sobre o preguiçoso, né? Que eu já falo aí de sair da zona de conforto. O preguiçoso muito quer e nada alcança, mas os que trabalham com dedicação prosperam. E para isso, novamente falando, enfatizando, é necessário sair da zona de conforto, né, pastor? Verdade. Olha, essa passagem que você lê é muito poderosa.
primeira passagem, né, de Eclesiastes capítulo 11. Porque fala, a Bíblia está falando que nós devemos ter vários negócios, várias fontes de renda. Né? Sim. E é aquele ditado que tem, você não pode ter todos os ovos numa única cesta. Existe um ditado que fala que você não pode ter todos os ovos numa única cesta, porque é aquele negócio, se a cesta cai, quebra-se todos os ovos. Sim. Assim também é o mundo empresarial, né? É o mundo do empreendedorismo. Porque na Bíblia, a gente vê na Bíblia, desde os primórdios, crises vindo sobre a humanidade. Desde os Certo. primórdios, a Bíblia sempre fala de uma crise, outra crise, fome, escassez. Então, assim, as pessoas sempre mudavam de um lugar para o outro devido às As crises que o crises. mundo enfrentava. Então, nos dias de hoje não é diferente, né? Quando você menos espera, aparece uma crise. Vem uma crise setorial, vem uma crise específica, e muitas pessoas quebram quando vem determinadas crises, justamente pelo fato da pessoa não estar pronta, não estar preparado, e ninguém está preparado para a crise, né? A crise chega muitas vezes, Sim. e se a pessoa não estiver preparado, acaba quebrando. E tem crise que realmente vai fechar, as empresas vão quebrar, e aí se você não tem uma outra fonte de renda, se você não tem um outro ativo financeiro, você vai ficar na mão. Vai ficar, como Sim. de o povo, vai ver navios, né? Pastor, uma pergunta. Parece uma pergunta simples, mas muitas pessoas fazem essa pergunta: o que é ser um empreendedor e como se tornar um empreendedor? Ó, empreendedor é a capacidade que a pessoa tem de identificar problemas e construir soluções, né? O empreendedor Certo. é aquela pessoa que vê uma oportunidade de negócio, ele vê ali uma demanda, ele vê uma necessidade, e em cima daquela demanda que ele está vendo, ele procura uma solução, e a partir de então ele passa a vender a solução dele para as pessoas que têm aquele problema. Certo. Então, isso é empreender, você olhar para o cenário atual, quais são as possibilidades de negócio que existe, e você passar a empreender, você sair da zona do conforto, como foi falado, você desenvolver uma solução e você passar a vender essa solução para as pessoas. Sim. Pastor, e quais são, assim, na sua visão, você que já tem um conhecimento, já trabalha, quais são os melhores desafios enfrentados, né, por um empreendedor? São muitos desafios, né? São muitos Certeza. desafios. Ó, o maior desafio hoje que eu, que eu vejo através de textos, através de reportagem que a gente lê e acompanha na internet, é justamente a falta do preparo. Porque se fala que o Brasil é o país do empreendedorismo. E na realidade o é, porque a quantidade de empresas que se abre no Brasil ela é enorme. Porém, a quantidade de empresas que fecha também ela É é grande. altíssima. Por que, que ela é alta? Porque as pessoas elas não se preparam. Elas têm a vontade de empreender, elas enxergam as oportunidades de negócio, que realmente tem muita oportunidade de negócio. Porém, a pessoa não se prepara, a pessoa não faz curso, a pessoa não trabalha ali uma gestão de pessoas eficaz, a pessoa muitas vezes ela entra naquela venda ativa, venda passiva, quer dizer, né? Qual é a venda tradicional hoje do mercado? É a venda passiva. O que é a venda passiva? Você espera o cliente vir até a sua empresa. Então, pelo fato das pessoas muitas vezes não estudar, elas não entender os métodos que ela tem que se utilizar para poder vender, ela acaba que fica estagnada. Abre o seu negócio e fica esperando o cliente entrar na loja. E essa metodologia hoje não funciona mais. Por que, que não dá certo mais hoje? Porque a concorrência hoje ela é muito forte. Né? Eu digo hoje que a concorrência hoje nas empresas ela não é mais local. Antigamente você tinha aquela concorrência local. Hoje você concorre com o mundo, concorre com a China, todo mundo hoje abre um aplicativo e compra o seu produto na China, onde ele quiser. Sim. E a gente sabe que, além desses desafios enfrentados, é interessante realmente ter esse conhecimento, saber qual é o público-alvo, né? Como atingir esse público. E muitos começam sem ter essa visão, e é necessário ter essa visão. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Como atingir o público, qual a visão certa que essas pessoas devem ter. Certo. O público-alvo faz toda a diferença. Você saber aonde está o seu público, que público você quer atingir com o seu negócio. Porque tem gente que abre uma empresa e ele pensa que vai vender para todo mundo. E ele não vai vender. Não. Porque vai ter um público específico para o negócio dele. Sim. Tipo assim, se você abrir um negócio muito chique, né, você tem que entender que esse negócio chique seu tem que estar também em um local onde essas pessoas estejam.
Porque se você abre um negócio, vamos dizer assim, glamuroso, e coloca ele muitas vezes no ambiente onde você mora, o bairro onde você mora não tem isso, não tem pessoas, as pessoas elas não estão naquele bairro, não existe um fluxo de pessoas ali, você não vai vender. Por quê? Porque você talvez está no. Escolheu o público certo, mas está no lugar errado. Então, você tem que entender que você não vende para todo mundo. Não vende. Sim. Quem coloca lá a sua, vamos dizer assim, uma lanchonete de alto nível, chiqueza, não vai vender para todo mundo, vai vender para as pessoas de mais relevado. Exatamente. Por isso que é necessário ter esse conhecimento, né, para poder atingir o público certo, saber onde vai empreender, como empreender. São muitas coisas para serem analisadas. E, pastor, fala um pouquinho sobre empreender na internet. O pessoal está falando muito agora dessa questão que a internet está muito forte. E tem até, esqueci o nome, gente, que é sobre vendas. Não, me foge a memória agora, que é um profissional que está sendo muito procurado agora. Os profissionais de hoje, o mais procurado é o gestor de tráfego. Né? Exatamente. É o gestor de tráfego. O que o gestor de tráfego faz? Ele pega a sua marca, a sua empresa, e ele faz justamente isso que nós acabamos de falar. Ele faz a sua mensagem, ele faz a sua propaganda chegar para a pessoa certa. Certo. O público que você escolheu. Então, a mágica da internet hoje, né, e a mágica do gestor de tráfego, eu acho muito chique, é justamente aquela questão que, por exemplo, eu pesquiso na internet uma vez, se eu pesquisar uma vez acerca de uma xícara. Certo. Quando eu faço, né, um tráfego em cima dessa xícara, a grande vantagem, a grande maravilha desse mundo hoje é que o Facebook, o Instagram, ele vai entregar o meu anúncio para aquela pessoa que já tem interesse. Ou seja, o Instagram, ele conhece quais são as preferências que as pessoas têm e o que eles estão querendo comprar. Então ele pega assim, a minha propaganda e leva para aquela pessoa diretamente. É muito mais objetivo, muito mais prático, muito mais direto e traz muito mais resultado. Essa tecnologia, ela é muito poderosa, inteligência artificial, porque eles ficam de olho nas pesquisas que as pessoas fazem. Às vezes a gente está procurando um produto, a gente vai lá no Google, vai em alguns sites e tudo isso ali está sendo coletado. E já aconteceu comigo de eu pesquisar um produto, de repente eu abro lá um TikTok, por exemplo, ou Instagram, aparece lá a propaganda do negócio, é como se eles soubessem. Aí eu deduzi, com certeza, eu acho que eu estou sendo assistida, estão captando aí o que eu estou pesquisando, porque sempre aparecem lá as ofertas, eu acho que é exatamente isso aí que você está falando. Pastor, te espionando. Eu fico, meu Deus do céu, eu acho que já estão encaminhando, será porque é pro... O próprio anticristo que diz que vão ter um controle aí de tudo que você faz, uma só moeda. E hoje a gente vê que realmente parece que está encaminhando mesmo, porque eles têm um controle do que você compra, do que você faz, sabe de tudo, de toda a movimentação bancária, eles têm controle de tudo isso. E pastor, existe uma idade mínima para empreender, uma idade ideal? Porque muitas pessoas têm essa dúvida. Hoje não tem mais, né? Hoje, o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito diferente, vamos dizer assim, 10, 20 anos atrás, né? 10, 20 anos atrás, as pessoas que tinham negócio, as pessoas que prosperavam, geralmente as pessoas, né, de uma idade mediana para frente. Hoje você vê hoje crianças, né? Crianças que têm um determinado talento, tem uma aptidão já. E através da rede social a pessoa abre lá uma conta no Instagram, no Facebook, e através dos vídeos que são feitos hoje, né, com crianças, com adolescentes, as pessoas hoje elas estão tendo a possibilidade de empreender muito cedo. Então, hoje não tem mais idade mais. Principalmente para as pessoas mais idosas também, né? Porque antigamente a pessoa idosa não trabalha mais. As pessoas idosas hoje estão na internet, estão fazendo negócio, estão ativas, né? Estão ganhando muitas vezes mais dinheiro do que quando trabalhavam no tradicional. Então, hoje não tem mais limite mais, né? Tanto para a idade mínima e nem para a idade máxima. Por quê? Porque a internet você faz da sua casa, né? No quarto da sua casa, você desenvolve conteúdo, você pode pegar o seu produto, colocar ele em marketplace, e a partir de então o seu produto vai para o mundo. Vai para o mundo. Toda a diferença. Voltando lá para Eclesiastes, pastor Levan, tem essa linguagem aqui que me chamou a atenção, que fala:
Semeie pela manhã e continue a trabalhar à tarde, pois você não sabe se o lucro virá de uma atividade ou de outra, ou talvez de ambas, né? A gente fala aqui sobre a semeadura, mas semear. A gente tem que semear, é isso, é trabalhar. Trabalhar, Aí empreender. tá chamando a atenção, né, do empreendedor aí, que ele não pode, além de não ter só uma renda, né, ele não pode, vamos dizer assim, ele não pode, eu vou usar a melhor palavra aqui, né, ele não pode ficar parado, ele não pode estar na zona do conforto. Porque assim, eu plantei aqui, ele está falando aí, vou plantar aqui um campo, vamos dizer de melancia. E aí eu vou confiar que aquilo ali vai dar certo. Então ele está dizendo aí, ó, se você plantou um, à tarde você vai e planta outro. Porque você não sabe o que vai dar. Verdade. Pode vir uma crise, pode dar uma peste, uma praga nessa plantação que você fez. Aí você ficou confiando em uma, aí não deu certo, você acabou ficando sem nenhuma. Exatamente. Então é a diligência, você tem que ser diligente, tem que trabalhar, né? Não pode ficar ocioso. E tem que trabalhar e Deus vai abençoar o seu trabalho. E a gente vê que um empreendedor tem que lutar hoje, que tem sido um desafio muito grande para muitos empreendedores, é a questão da ansiedade. Você falou, não pode ficar ansioso, o que é bem difícil, pastor. Eu digo porque eu conheço muitos empreendedores e é difícil não ficar ansioso, né? Só Deus mesmo. Existem muitos que quebram, desanimam, mas tem aqueles que são persistentes. Apesar de serem ansiosos, vão lá, tenta, até dar certo. Vai dar certo, é verdade. Tem uma história bíblica que eu gosto muito dela, é justamente a história de uma mulher que estava com um problema muito grande na sua casa. A Bíblia fala que o esposo dela servia a Deus e ele falece. No que ele falece, ela vai até o profeta dizendo, olha, é o seguinte, meu esposo, que era teu servo, que servia o Senhor, ele morreu e deixou uma dívida. Ficou uma dívida. E agora os credores estão na porta da minha casa, querendo levar os meus filhos, porque eu não tenho como pagar. Então eles querem pegar os meus filhos e levar para trabalhar como escravo, até quitar a conta. E aí essa história ela é extraordinária, porque ela conta a história de uma mulher que era endividada, estava à beira de um desespero, porque perdeu os filhos, perdeu o marido, perdeu os filhos. Nossa, olha que situação difícil. É uma situação muito difícil. Então Deus ele se preocupa com os mínimos detalhes. O profeta vai lá e diz, sabe para que eu vou fazer por ti? Tu tem o quê? Ele diz, não, eu só tenho um pouquinho de azeite lá na botija na minha casa. Então pronto, tá? É só isso aí que eu preciso. Eu preciso do mínimo. Se tiver, nós vamos usar isso. Aí ele vai, faz o quê? Vai na tua casa, pega vasilhas emprestadas, vai lá nos vizinhos, pega vasilha emprestada, vem para dentro da tua casa com os teus filhos, e aí você vai, fecha a porta e pega a tua botijinha de azeite e coloca lá, vai colocando, enchendo as vasilhas. Tá? Ela teve fé e ela teve ação, teve atitude. Sim. Faz toda a diferença você juntar as duas coisas. Não vai dar certo se você só tem fé, mas não tem ação nem tem atitude. E muitas pessoas, pastor, às vezes ficam esperando momento propício, às vezes tem algo ali para começar, mas não quer começar, acha que é pouco. Não. Acha que é pouco. Comece, faça como o testemunho, né, dessa mulher. Ela usou o que ela tinha. Então, comece com o que você tem, o recurso que você tem, comece de baixo, vai degrau por degrau. Tem pessoas que têm essa dificuldade, que acha que tem que ter muitas coisas, muitos recursos, sendo que tem sim possibilidade, mas diante da ansiedade, das preocupações, às vezes nem consegue enxergar que tem possibilidade sim de começar. Tem que dar o primeiro passo, né? Tem que dar o primeiro passo. Esse primeiro passo não precisa ser grande, né? Tudo começa pequeno. Verdade. Dizem que a única coisa que começa grande é filho de elefante, né? Acho que a pessoa fala mais ou menos isso, né? Começa grande é filho de elefante. Sim. Então, toda pessoa tem que entender que é muito melhor ele começar um negócio do zero, de baixo, devagarzinho, do que fazer um investimento alto num determinado empreendimento, onde ele não tem experiência, onde ele não tem cliente, onde ele não sabe como tocar o negócio, mas ele quer começar grande. Eu já vi pessoas começando grande, talvez tem vergonha de começar um negócio pequeno. Sim,
Ah, um negocinho e tal, tem vergonha. Não, mas eu quero fazer um negócio grande. Aí ele vai lá, arruma dinheiro, faz empréstimo, faz um negócio grande, mas não tem experiência nenhuma em negócio, com gente. Infelizmente, nos quebra por causa disso. Pastor, existem casos também do orgulho, de pessoas, de homens, mulheres que já foram grandes empreendedores, grandes empresários, tiveram grandes empresas, de repente houve uma crise, essas pessoas acabaram ali tendo que decretar falência ou outras situações e se vê num momento que elas precisam recomeçar. Eu já vi que pessoas que tinham como recomeçar com um pouco que sobrou, com um pouco que tinha, mas por conta da vergonha não começavam. Porque, o que vão falar? Preocupação o que vão falar? Quem eu era? O que eu perdi? E agora eu começar? E que vergonha! E aí acabam ali sendo limitados e até neutralizados por essa ideia, por esse pensamento, e ficam ali estagnados e nada acontece. E é necessário trazer, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, uma ideia, algo, um conselho para essas pessoas criar coragem. É preciso romper. Tem que romper essa ideia, essa questão da vergonha também. Porque existe, pastor, existe muito, muito. Mais do que a gente imagina. Eu falo porque eu já vi muitos casos assim. De pessoas que às vezes até entram em depressão, preferem se trancar no quarto, porque, meu Deus, quem eu era, o que eu fui, o que eu sou agora, o que eu tinha, o que eu perdi, e agora não vou começar. Tem um recurso ali, não posso fazer isso. Ou não quer, às vezes, trabalhar para os outros, é muito difícil. Realmente é um problema que as pessoas passam a ter, né? Porque estavam num patamar elevado, vamos dizer assim, né? No mundo do negócio, a empresa quebrou, ou então, né, veio uma crise, a pessoa teve que baixar o nível e as pessoas têm vergonha de começar lá de baixo. Então, a gente não pode estar preocupado com o que os outros vão falar. Você tem que estar focado no seu sonho, a capacidade que você tem de desenvolver esse negócio e fazer ele crescer novamente. E eu lembro de Jó, né? Estou falando aí, a gente só pode lembrar de Jó. Jó, que era um homem rico, milionário, que tinha posse, fazendas, muitas ovelhas, tinha gado, tinha tudo enquanto, e ele quebrou. Sim. Deus permitiu, né, que viesse de uma calamidade na vida dele e ele perde tudo. E com o passar do tempo, né, não vou contar a história toda, mas com o passar do tempo, Deus fez o quê? Deus deu a oportunidade dele reiniciar novamente. E como foi que ele reiniciou? Recebendo a ajuda dos amigos. Ou seja, um levava um pingentezinho de ouro, um levava talvez uma cabritazinha, levava aqui uma ovelha, aqui uma vaca para tu começar teu negócio de novo. Então assim, ele começou novamente do zero e ele teve o dobro daquilo que tinha. Por quê? Porque Deus conhecia o coração dele. E nessa hora, a nossa identidade faz toda a diferença. Quando você sabe quem você é, quando você sabe se valorizar também, e você tem confiança em Deus, essas percas momentâneas é passageiro. Você pode reconstruir tudo do zero. Então, o que Jó tinha? Uma extrema confiança em Deus. Ele não era orgulhoso, ele não era arrogante, não era prepotência. Começou do zero, começou recebendo a ajuda dos outros. Ele reconstruiu o seu negócio e teve o dobro daquilo que tinha. Então tem gente que não tem essa capacidade, não tem essa inteligência emocional de vir para o zero de novo, reconstruir o seu negócio e se encontrar num patamar mais elevado. Infelizmente a gente não tem essa inteligência emocional. Alguns tiram a própria vida, infelizmente. Aí entra aquela questão do ego, né? E eu vejo que é algo que realmente não agrada a Deus. E muitas das coisas que acontecem na nossa vida, às vezes, é permissão de Deus, porque às vezes Deus quer sim proporcionar algo maior, mas para que a gente venha receber é necessário que sejamos aptos, preparados. E muitas das vezes não estamos, né? Acredito que entra aí até um teste de Deus nas nossas vidas, né? Para quebrar ali, amassar o ego. Quebrar o orgulho, né? Quebrar o orgulho, para aí sim vir algo, quem sabe, até maior do que o que você perdeu, do que o que você tinha. E tem que ter essa visão. Porque às vezes, quando tiver com essa visão, ou de vergonha, ou medo de se rebaixar um pouquinho, ou ficar pensando em outras da sociedade, no que vão falar,
vai continuar às vezes estagnado. Às vezes o que Deus precisa é só isso. A humildade, vou recomeçar com o que eu tenho, nem que seja lá de baixo, e vai agradando o coração de Deus, e Deus vai vendo aquilo, porque às vezes Deus permite para que realmente aconteça isso conosco, né? Essa questão do ego, da humildade. Verdade. É o que a gente vê em Jó. Sim. É um exemplo maior para mim da Bíblia de humildade, né? É o de Jó, é verdade. De Jó. A Bíblia, o que ela promete? Ela só dai e dá-se-vos-á. Jó, ele era um bom doador. E ele também foi um bom recebedor. Porque isso é muito forte que eu vou te falar. Tem gente que é bom doador, mas não é bom recebedor. Não, eu não preciso. Não preciso não, porque tá bom assim, não precisa me dar. Então tem pessoas que, infelizmente, têm crença de merecimento baixa. E Jó, ele mostrou realmente a sua simplicidade, a sua humildade. Ele que outrora dava, agora ele passou a receber. Mas ele recebeu. Isso não é humilhante. É até promessa divina. Ó, você dá, você vai receber. E tem gente que tem que aprender a receber. Tem gente que não sabe receber nem um elogio. Não sei se você já viu pessoas assim. Existe, se você fala, dá um elogio para ela, você tá linda, seu cabelo é bonito, né? Seu brinco, seus olhos, algo parecido, a pessoa diz, não, são teus olhos, né? São os teus olhos, não, porque não. Então tem gente que não é bom recebedor. E todo empresário, todo empreendedor tem que aprender a ser bom recebedor também. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, sim, mas receber também faz parte do processo. Sim. Se você não é um bom recebedor, Deus vai acabar deixando de enviar para você, porque toda vez que manda você não recebe. Toda vez que manda você diz que não precisa. Uma hora. Aí que entra também a questão da humildade, né? Da humildade, da simplicidade. Temos que ter o discernimento do Senhor para saber como discernir tudo isso, né? Da parte do Senhor. Porque a gente precisa ter o discernimento para isso. Faz toda a diferença. Esse questão que tu falou aí, questão emocional, né? Sim. A gente vê, eu já vi muitos empresários emocionalmente destruídos, porque tiveram suas empresas, quebraram, não tem coragem mais de recomeçar. Vergonha pelo que os outros falaram, e nada disso importa. Quando você acredita no seu potencial, você sabe da promessa que Deus tem para você, e se Deus te der a oportunidade de reconstruir, então você precisa abraçar essas oportunidades. Verdade, tem que romper. Pastor Deus, me lembra até uma situação que eu passei com meu esposo, né? Ele tinha um nível elevado na carteira, saiu para montar um negócio, a sociedade não deu certo, e aí ele teve que voltar para o mercado de trabalho e as portas todas se fecharam. E muito tempo desempregado, viu que não podia mais escolher, porque as contas não paravam de chegar, não para, o negócio foi apertando, e aí não aparecia nada da altura que ele já trabalhava, da carteira. Chegou um momento que ele falou, ou eu vou, rebaixo minha carteira, começa lá de baixo, ou é melhor que passar fome. Sim. E aí? Aí foi realmente necessário quebrar esse bloqueio, nada de orgulho, nada do que as pessoas vão pensar, preciso colocar comida dentro de casa, preciso cuidar da minha família. Foi lá, começou do baixo, mas foi do baixo, comparado ao que ele trabalhava antes. Mas graças a Deus o Senhor honrou e hoje ele já subiu, chegou à altura que ele tinha perdido e já ultrapassou. E muitas das vezes é preciso realmente ter muita humildade, né? Romper essas barreiras do ego, do emocional, da preocupação com o que vão pensar para poder sair de uma situação difícil, senão fica lá estagnado e vira uma bola de neve, só piora a situação. É um processo, né? E é um processo que tem muitas pessoas que têm que passar por ele. Sim. É justamente o que ele falou, tem que moer o orgulho. Sim. Né? Tem que aprender a começar de baixo de novo. Verdade. E hoje é algo que a humanidade, a sociedade no geral, as pessoas se preocupam muito com o que o outro vai falar, com o que o outro vai pensar, né? Assim, muitos pensam até em sair do lugar de onde caiu, né? De onde faliu por conta da vergonha.
eu vou ter que sair para outro lugar, não dá. É muito difícil, é muito forte. O psicológico precisa, às vezes, até de um tratamento, de uma ajuda, né? Além de jejum, além de uma oração ali, de uma ajuda profissional, psiquiátrica, psicológica, para poder realmente. Porque adoece muitas pessoas. Verdade. Quem entra no mundo empresarial tem que entender que está sujeito a isso. Não tem jeito. Aquilo que você falou. É o texto bíblico, né? Você não sabe que crise vai vir. Exatamente. Você não sabe o que vai aparecer de problema. Então, se você não sabe, a Bíblia então, isso já é um alerta bíblico. Ó. Você vai, atira para um lado, atira para o outro, faz 2, 3 negócios, porque você não sabe que crise que vem amanhã. Então, vai vir. Tá? Isso aí é algo que não tem como ninguém fugir. Vai vir. Você pensa que está tudo bom, lá vem uma crise. Aí sai de uma, entra na outra. Então não tem jeito, você tem que estar pronto para os altos e baixos do mercado. E empreender, sobre empreendedorismo, né? Tem pessoas que já nascem assim com dom, com aptidão. E a gente vê de novo, ali pré-adolescente, criança já tem, parece, sabe, uma coisa ali, uma desenvoltura. Mas também existem aquelas pessoas que têm o desejo de empreender, acham que não tem tanta habilidade, se tem vontade e se esforçar, acaba acontecendo, né? É necessário ser esforçado, ter desejo, né, de conhecer, de aprender, procurar um curso, procurar se aprofundar ali para fazer acontecer. Queria que você falasse um pouco sobre essas duas personalidades, do que já nasceu para o empreendedorismo e aquele que não nasceu, muitas das vezes tem um desejo, mas acha que não é capaz, né? É verdade, Olha, tem pessoas que realmente nascem com isso muito na veia, né? É muito aflorado. O Eliabo mesmo, um dos meninos meus, ele sempre, desde pequenininho, que ele sempre gostou de vender, de empreender, de fazer o seu dinheiro, né? Sim. De ter o seu próprio dinheiro. Então, é muito dele, natural dele. Eu tenho 3 filhos, né? Então, assim, ele foi o único que tem isso na veia, que tem isso natural. Tanto que ele foi o primeiro a trabalhar, né? Você vai somar, né? Vai olhar para os outros, né? Em relação à idade e tudo, desde pequenininho que ele sempre quis fazer o dinheiro dele. Quando ele tinha uma necessidade, eu dava para ele produto, a gente vendia produto, a gente vende produto, eu dava para ele o produto e ele ia na rua, vendia e comprava as coisas dele. Então, isso sempre foi muito aflorado nele. Ele tem essa vontade, esse desejo e nada trava ele. Isso é muito importante. A gente vê que é aquelas pessoas mais ativas, que vai lá, faz acontecer, não tem vergonha, sabe que o não já é garantido, eu vou atrás do sim. É necessário ter essa visão para empreender, caso contrário você vai ficar lá. Né? Porque vergonha, como eu falo, vergonha não paga boleto. Não paga boleto. E olhando para o outro ângulo que você falou, questão de tem gente que tem vontade, mas tem medo ou tem vergonha, e as oportunidades vai passando e ele pode se encontrar numa situação, vamos dizer assim, difícil. De quem que a gente lembra nessa hora, mediante a sua fala? A gente lembra das pessoas que receberam os talentos, o que recebeu 5, o que recebeu 2 e o que recebeu 1. Ou seja, o que recebeu 5 fez o quê? Ele foi granjear, ele foi trabalhar no seu trabalho, ele conseguiu granjear mais 5. E ele foi galardoado pela pessoa que deu a ele os 5 talentos. Outro recebeu 2 da mesma forma. Foi galardoado, né? Foi recompensado pelo seu senhor. E o que recebeu 1 fez o quê? Enterrou o talento. Enterrou o talento. Talvez ficou com... talvez não, ele disse que ele ficou com medo. Com medo, né? A oportunidade veio e o medo não deixou ele trabalhar. O medo não deixou ele se utilizar do recurso que ele tinha naquela hora, da oportunidade que ele tinha de fazer negócio, de fazer mais dinheiro, e o medo travou ele. Sim. Assim, o medo é algo que é uma emoção boa, eu falo que o medo é uma emoção boa, porém, o medo em uma intensidade muito alta, ele vai travar as pessoas. Sim. Eu tenho sempre que procurar um ponto de equilíbrio nas emoções, porque toda emoção é boa. A raiva é boa, a alegria é boa, o medo é bom, porém ele numa intensidade alta fez o quê? Travou essa pessoa e ele ficou realmente paralisado. E quando veio a cobrança, quando veio a prestação de conta,
Aí a Bíblia diz que até o que ele não tinha lhe foi tirado. Como é sério isso aí. Trazendo para os dias de hoje, para a nossa vida, a gente vê, né, trazendo isso. Quanto mesmo, como você falou, tudo é bom desde que seja em equilíbrio. Nada de excesso. O perigo está nos excessos. Por isso que eu falo novamente, discernimento, para saber, né? Não ter um excesso nem para um lado nem para o outro, manter o equilíbrio ali, para que nada se torne, como eu falo, uma insegurança muito grande, não venha te intimidar. Porque se você deixar o excesso tomar conta do medo, vai te intimidar e vai te impedir de conquistar muita coisa. Verdade. Isso até na igreja, né? Trazendo Sim, para os dons do Espírito, os talentos que o Senhor dá, às vezes do louvor ou da palavra. Muitas pessoas sempre negam, se travam, se travam por conta de medo, medo, insegurança, insegurança. vergonha. E aí pode perder até isso, né? Trazendo para essa fala que você trouxe agora para nós. Com toda certeza. Vai perder projetos que Deus tem na vida Sim. dele. Se a gente for comparar aí, ó, nós falamos agora um pouco sobre a mulher. Sim. A mulher do azeite. Ela não teve medo, não teve vergonha. E ela, depois que ela recebeu, depois que estava com azeite na casa dela, que ela volta no profeta e diz, ó, realmente tá lá, a minha casa tá cheia de azeite lá, deu certinho, eu usei a minha fé, Deus abençoou, tá lá. E agora? Agora, meu irmão, te vira, vai vender. Faz a tua parte. Faz a tua parte. Agora tu vai fazer o quê? Vende, paga a tua conta e vive do resto. Então, assim, ela experimentou algo sobrenatural de Deus na vida dela, se tornou uma mulher independente financeiramente. Para quem começou a história bíblica, mulher endividada, uma situação crítica, para uma pessoa independente financeiramente. Uma tinha bênção, dinheiro. né? Por quê? Porque tinha coragem, porque tinha força de vontade, tomou atitude e deu certo. E o outro em terra perde tudo, as oportunidades. Então o mundo é cheio de oportunidade. Deus nos deu capacidade de desenvolver coisas extraordinárias. O mundo é rico, o mundo é próspero. Sim. E a pessoa tem que primeiramente acreditar nele para ele desenvolver. Qualquer projeto que ele intente fazer na vida, ele tem possibilidade de fazer e desenvolver. Você tem que acreditar no seu potencial, confiar em Deus em primeiro lugar, acreditar no seu potencial e trabalhar. Eu trago até uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Sobre você acreditar em você. E não é só sobre você, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o Deus que nós servimos, né? A palavra de Deus diz que é o Senhor quem nos capacita. Quando você entende isso, você é encorajado, você se vê capaz, porque não é você que é capaz, mas o teu Deus em você é capaz de fazer você conquistar, de fazer você avançar. Em Cristo, nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, em Cristo, eu posso, eu vou. Isso nos dá um encorajamento, isso nos traz uma ousadia tão grande, porque é quando a gente firma a nossa identidade em Jesus, que Ele é que garante vitória, Ele é quem capacita, seja no ministério, seja na vida secular, seja no seu trabalho, quem te capacita é o Senhor. Por isso é necessário essa busca pelo Senhor, buscar e acreditar e fazer a nossa parte, colocar na mão do Senhor, orar, colocar na mão do Senhor e ter certeza. Se for da vontade de Deus, em Cristo você vai conseguir, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus, né, pastor Josivan? É verdade, uma mensagem muito poderosa essa que você acabou de transmitir para as pessoas, né? A gente precisa de ter esse estímulo, né? Sim, estimular a sim, nossa fé. isso traz, sabe, isso, nós precisamos disso, porque se eu olhar para mim, eu falo por experiência própria, de conflitos que eu já passei, quando eu olhava para mim, eu ficava estagnada com medo, não vou. Mas a partir do momento que você abre a palavra de Deus, você vê uma palavra do Senhor, Ele fala, sou eu quem te capacito, né? Ele dá o chão ali para você pisar. Nossa, isso dá uma ousadia, isso traz aquele sentimento, meu Deus, em Cristo eu posso, eu vou conseguir. E você só assim consegue romper barreiras para vencer esse medo, para vencer esse conflito interno, entendeu? Para saber que o teu Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que você está pensando. E você pode romper esse medo. Né, pastor Josivan? É verdade,
Tem que ter atitude. Atitude. Tem que ter atitude. O que faz a diferença na vida de um empreendedor é a atitude. Tem gente que tem vontade, mas não tem atitude. Sim. Não funciona. Você tem que ter atitude, junta a atitude com a fé que você tem Sim, em Deus e a fé que essencial. você tem em você e a oportunidade que o mundo lhe dá, não tem jeito, vai dar certo. Vai acontecer situações que vão te entristecer, com certeza, Com né? certeza. É inevitável. Vai ter dias que você vai estar desanimado, também é inevitável, acontece. Faz parte. Mas tudo isso, que tudo isso venha para te fortalecer. É Você verdade. sabendo, como eu falei novamente, que o Senhor, Ele é poderoso, né? E se o seu desejo estiver alinhado com a vontade de Deus, tem tudo para dar certo. E a gente tem que ter essa preocupação de pedir a Deus, né, esse discernimento, Senhor, que o meu desejo esteja alinhado com a tua vontade para a minha vida, que seja para a glória do Senhor. Verdade. Né? Que tudo isso, tudo seja para a glória do Senhor. É verdade. Nesse desafio do empreendedorismo, por exemplo, nós temos que entender que para tudo tem um tempo. Sim, A Bíblia sim. diz que para tudo tem um tempo. Tem tempo de plantar e tem tempo de Colher. colher. Então, no mundo empresarial, tem muitas pessoas, a maioria das empresas fecha até o 5º ano. 95% das empresas por aí estão fechando até o Tem 5º essa ano. estatística. Por quê? Porque é aquela rampagem do negócio. A pessoa abriu um negócio, é aquele negócio. Ele não tem experiência, talvez ele não tem entendimento de como fazer negócio, não sabe negociar, não sabe vender, não sabe lidar talvez com colaborador, tem questão de imposto, tem muita coisa. Então a pessoa pensa que muitas vezes o empreendedorismo ele já vai deslanchar do dia para a noite. Sim. E nem sempre é assim. Um negócio bem estruturado, um negócio para estar firme, ele é no mínimo 10 anos. No mínimo 10 anos. Eu gosto sempre de contar o exemplo do bambu chinês. Não sei se você conhece o bambu chinês. Não. O bambu chinês ele é um bambu que quando você planta ele, em poucos dias ele sai do chão e ele fica desse tamanhozinho assim, mais ou menos. Só que ele fica desse tamanho, uma média de 4 anos em média. Desse tamanhozinho assim, todo tempo. Você pensa que ele entanguia, pensa que não vai para lugar Não nenhum. vai desenvolver. Não vai desenvolver, mas o que ele está fazendo? Ele está criando as raízes. Ele passa 4 anos, em média 4 anos, firmando as suas raízes, aprofundando na terra. E quando chega o período dele crescer também, irmão, de semana a semana você se assusta. Desanda. Você se assusta com o tamanho, quanto ele cresce semana a semana. Mas agora pode dar o vento que for também. O vento se arranca aí. Porque passou pelo processo, né? Passou pelo De processo. enraizamento ali. Tem gente que não quer e acha que essas raízes elas vêm do dia para a noite. Não vem. Não. Aí tem gente que até cresce, tem gente que abre um negócio, consegue crescer de maneira rápida, porém não tem consistência. Você vai quebrar uma hora porque viu que o dinheiro entrou rápido, viu que o dinheiro chegou e não estava nem preparado para um crescimento grande e ele acabou se utilizando, fez um mau uso desse seu dinheiro, acabou esbanjando. Sim. E acabou se perdendo no negócio. Pastor Neuzivan, como você falou dessa parte, né, de pessoas que até conseguem crescer ali e não sabem fazer o bom uso desse dinheiro, trazer que todas as empresárias, todas as pessoas precisam ter a questão ali do capital de giro, né? Quem é empresário, que é aquele que você vai tirar o seu salário, o salário ali dos seus funcionários, mas sem aquele dinheiro ali que é da empresa, para investir na empresa. Você tem que ter em mente ali que você não pode tocar, a não ser que seja uma emergência, não causa de última hora. E muitas pessoas acabam quebrando porque não tem essa visão também, né? Que é muito importante. Ter o dinheiro ali, que é o capital de giro da empresa, vai surgir uma emergência, alguma coisa, tá ali. O dinheiro é da empresa. E muitos não trabalham com essa visão. Por isso, muitos acabam falindo. Você deixou na parte crítica aí, viu? Na parte bem delicada. Por quê? Porque aí está o maior problema dos empresários. Primeira coisa, ele mistura o dinheiro dele com o dinheiro da empresa. Tem que entender que quando abre um negócio, você tem a pessoa física, né, você. Sim. E tem a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, o próprio nome já fala, é uma pessoa jurídica. Essa pessoa jurídica vai precisar de dinheiro, ele vai precisar de ter capacidade e possibilidade de crescimento, de investimento, tudo enquanto. Então, o maior crime que os empresários cometem
a princípio, é misturar o dinheiro dele com o dinheiro da empresa. Ele acha que o dinheiro da empresa é dele. Sim. Porém, não é. O dinheiro é da empresa. Sim. É um grande mal quando ele não faz, por exemplo, o seu prolabore. O que a pessoa tem que entender? Começou o negócio, estipula um dinheiro que ele pode, um dinheiro que a empresa pode pagar ele. Não é o tanto que ele acha que merece. É o tanto que ele acha que merece. Vê um valor que acha que ele entende que a empresa pode pagar. Sim. E aí ele vive com aquilo, não mexe no dinheiro da empresa. Quem consegue fazer isso, consegue estruturar um negócio. Quem consegue fazer isso, consegue ter uma empresa forte, uma empresa firme. Para quê? Para fazer investimento, para crescer, para desenvolver, porque o dinheiro é da empresa. Sim, O dinheiro é da empresa. E com isso, a pessoa aprendeu a ter essa educação financeira, dividir as coisas, ele prospera. Agora, Sim. enquanto isso, não vai prosperar. Porque eu vejo pessoas que têm seus carrão, têm a sua vida de luxo, mas a empresa está quebrada, a empresa está arrebentada, porque ele criou a empresa para manter o luxo dele. A empresa não é para isso. Até depois que você está bem estruturado, Conquista estabilidade. a empresa está grande, a empresa está firme, a empresa está forte, você começa a fazer as suas retiradas trimestral, semestral, para poder você tirar do lucro da empresa. Uma parte do lucro você tira a cada 6 meses, a cada 3 meses, mas se você meter a mão na empresa, vai quebrar. Não dá certo, porque existem muitos empresários que fazem assim, uma salada. Ele não sabe o que é o da empresa, o que não é, o que é a pessoa jurídica, a pessoa física. É bagunça. Então é muito difícil, vai chegar um momento que esse negócio vai desandar. Pode estar dando, parecendo que está bom agora, mas não vai para frente, né? É por isso que eu trouxe, né, esse assunto aqui, para as pessoas que estão nos assistindo saber que é realmente necessário, é o que eu falo, o espírito administrador, tem que ser administrador, tem que fazer essa separação, né, pastor? Sabe o que está em voga aí, Jordânia? Vaidade. Sim, eu estou falando desde o início aqui da questão do ego, da vaidade, sabe? Muitas coisas que estão envolvidas, né? As pessoas acham que não, mas a gente está trazendo à tona, né? A vaidade, ela vai quebrar na vaidade, porque se envaidece, porque assim, eu sou dono do negócio, sou empresário. Tenho nome na cidade. Então eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter status. Sim. Eu tenho que ter um carro, tenho que frequentar o melhor lugar, eu tenho que ir nos melhores restaurantes. Não sou contra nada disso, eu até apoio. Sim. Porém, dentro do seu tempo. No tempo certo, na hora certa, você vai chegar nesse nível. Mas você, dizer assim, ostentar, segurar um padrão que você não consegue ainda, não vai dar certo. Exatamente. É necessário você ter esse conhecimento, eu falo humildade, né? Que a gente trabalha para isso. O Senhor quer que a gente goze o melhor da terra, mas tudo no seu tempo. Eu sou completamente a favor. E maravilhoso. Ninguém pense que eu sou contra. Não, todos nós queremos. Quem que não quer fazer uma viagem ali para as Maldivas, né? Curtir, gozar a vida. Mas vamos esperar o momento certo, a hora certa. A paciência. É igual aquela passagem da Bíblia de Jó. Sim. Plantou ali a semente, depois que planta tem que fazer o quê? Ter paciência. Tem que cuidar ali, regar. É tempo para crescer. A empresa tem um tempo de estruturar, de crescer, desenvolver. Você precisa entender isso. Faz toda a diferença. Se você é empresário, você é empreendedor, você que está montando seu negócio, que vai montar, você entender isso, você vai construir um negócio bem estruturado e forte. E eu falo assim, para nós evangélicos, não evangélicos também que estão nos assistindo, né? A questão da humildade, né? Humildade sempre, pé no chão sempre, né? E quem é humilde, eu acredito que o Senhor quer abençoar essas pessoas, porque sabe que vai chegar um momento ali que não vai deixar a prepotência, a soberba, o nariz empinado, tomar conta do coração. É um cuidado, né, que o homem tem que ter. A gente sabe que o homem ele já tem uma inclinação para isso. Natureza humana. Por isso que a gente tem que ser sempre os dons do Espírito Santo de Deus, né? Que aí o Senhor tem prazer em abençoar essas pessoas, né? É verdade. O grande problema você abrir o seu negócio, abrir sua empresa, você crescer, você justamente cair nesse mal, justamente da arrogância, da prepotência. É só aí que está o problema. Caso contrário, Deus quer que você seja rico, Deus quer que você prospere, Deus quer que você tenha uma prosperidade, um crescimento, até porque uma empresa
empresa também precisa de um propósito voltado para o reino de Deus. Sim. Como nós estamos falando aqui do empreendedorismo, né, bíblico na Bíblia, só faz sentido também você ter uma empresa se tiver um propósito, tanto de você crescer, mas um propósito de abençoar a obra de Deus, abençoar a casa do Senhor, abençoar também a sociedade. Um negócio, uma empresa é para você abençoar a sociedade, as pessoas que estão próximas a você, aonde você mora, a cidade que você mora. Um negócio só faz sentido, viu, Jordânia? Sim. Prosperidade do negócio só faz sentido se você tiver, olha para você, mas olha para a sociedade e você honra a Deus com aquilo que você tem. Aí faz sentido. Tava até lendo hoje aqui, ó, por exemplo, lá em 1 Reis 4:7. Salomão tinha os nobres. Salomão tinha os nobres e mês a mês um nobre ele mantinha todo o palácio. Sim. Todas as despesas do palácio eram direcionadas a um nobre. Ou seja, as pessoas que estavam ali com Salomão, eles tinham era o prazer de contribuir com o reino. Eles contribuíam com o reino. A renda deles, eles pagavam toda a despesa do rei durante um mês. E aí ia só alternando de um nobre para um outro nobre. Agora você pergunta, mas Salomão precisava? Não. Salomão arrecadava, disse que era anual, era 23 toneladas de ouro. Tinha 23 toneladas. A cada 3 anos ele buscava, não sei o que, ouro de Ofir, né? Ouro de Ofir. A cada 3 anos ele trazia 14 toneladas de ouro que ele ia buscar nessa ilha de Ofir, chamada. Então, e o rei de Salomão, onde Salomão recebia visitantes, pessoas traziam ouro, trazia tudo. Então, era muito rico, era muito próspero. Aqui, ó. Tinha Salomão 12 intendentes sobre todo Israel. 1 Reis 4:7. Que forneciam mantimento ao rei e à sua casa. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. Então, esse é o propósito. Você tem que ter um propósito para o seu dinheiro. Um propósito, linka o seu propósito com o propósito de Deus. É sucesso. As coisas funcionam, é sucesso. Vai pra frente. E eu quero só frisar aqui também, viu, Jordânia, a questão justamente de Salomão. Salomão também era um empreendedor. Sim. Salomão ele era um empreendedor. A sabedoria dele fazia com que ele adquirisse mais riqueza. Ele estava sempre adquirindo mais riqueza. Aí eu separei um texto bíblico aqui, ó, que está lá em Provérbios. Deixa eu ver aqui. Provérbios que fala. Provérbios não, 1 Reis capítulo 10. Ó. O rei tomou o ouro e a prata. O rei tornou o ouro e a prata tão comuns como as pedras de Jerusalém, o cedro tão farto quanto as figueiras bravas, que crescem em grande número na Shefelá, a faixa de terra que separa a planície costeira das montanhas. Ó, os cavalos de Salomão eram trazidos do Egito e da Cilícia, onde os fornecedores do rei os compravam. Importavam do Egito cada carro pelo preço equivalente a 7,2 kg de prata, e um cavalo por 1,8 kg, e os exportava para todos os reis dos Hititas e da Síria. Então Salomão ele comprava e revendia. Comprava. Olha esse empreendedorismo aí. Então ele não era a riqueza do reino de Salomão não era só pelos impostos que o pessoal trazia. Não era só pelas ofertas que o pessoal trazia. Não, ele estava negociando o tempo todo. Como eu te falei, ele tinha os seus navios, ia buscar o ouro. A cada 3 anos vinha 14 toneladas de ouro. E todo ano ele recebia 23 toneladas de ouro anualmente no seu reino. Então, mas ele era empreendedor. É muito bom, pastor Nilvan. Queria agradecer a sua participação aqui, foi muito bom. E para finalizar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem é empreendedor, para quem quer empreender, né? Para quem deseja empreender, para quem está passando alguma crise aí no empreendedorismo. Queria que você deixasse uma mensagem de encorajamento, do coração de Deus para essas pessoas.
Perfeito. A primeira coisa que eu vou trazer, eu separei aqui, né, vai ser primeiro um conselho, né? Sim, Provérbios capítulo 22. Não, Provérbios capítulo 15, verso 22, né? Aí lá está dizendo assim, ó, tenha conselheiros. O tema que eu botei aqui, tenha conselheiros. Justamente para te ajudar a prosperar no negócio. O que você precisa? Dois conselhos práticos para você aqui. Primeiro, você tem que ter conselheiro. Ó, sem conselhos, os planos fracassam. Mas com muitos conselheiros existe o sucesso. sim, Então, um dos grandes segredos para você empreendedor, a palavra que eu deixo um conselho para você, é você ter conselheiros para te ajudar a desenvolver o seu projeto, o seu negócio. Porque tem gente que o orgulho não deixa com que ele peça conselhos. conselho, né? Então, na multidão dos conselhos, a Bíblia diz que há sabedoria. Então, tem que buscar conselhos, porque nos conselhos você vai se sair melhor nas adversidades e nos problemas que você tiver. Então, não acho que você saiba tudo. Eu ando por aí, eu vejo empresário, eu já estou aqui há 15 anos, 20 anos, não preciso mais nada não. Vai dar um B.O. É, Né? Segundo conselho para quem quer prosperar e fazer grandes negócios é você ser o melhor naquilo que você faz. Seja um especialista. Não seja aquele empreendedor meia boca, não seja um empreendedor que faz as coisas de qualquer jeito, seja o melhor naquilo que você faz. Se destaque de todos os demais concorrentes na sua empresa. Porque está aqui, o Provérbio capítulo 22, versículo 29. Você conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Uma pergunta. Conhece alguém que faz bem o seu trabalho? Pergunta. Aí lá vem. Saiba que ele é melhor do que a maioria. E quem é melhor do que a maioria? Está dizendo aqui. Merece estar na companhia dos reis. Merece estar na companhia dos reis. Então vai ficar esses dois conselhos para você. Primeiro, tenha conselheiros, tenha pessoas pelas quais você toma conselhos e também seja o melhor naquilo que você faz. Se capacite, se prepare cada vez mais. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar o teu projeto, abençoar os teus negócios. Coloca Deus em primeiro lugar, trabalha com afinco, trabalha dia e noite, como foi lido aqui na palavra de Deus, que você tem que plantar de manhã, mas planta também à tarde. Seja diligente, confie no seu trabalho, confie na bênção de Deus, confie na prosperidade de Deus, vai dar tudo certo. Então, quero agradecer aqui pela oportunidade, agradecer a direção aqui do podcast da Toronto, né? Nosso pastor Jean. Pastor Jean que está aqui está aqui hoje nos ajudando. Está aqui hoje aqui por trás dos bastidores ali, nosso pastor, Deus abençoe, muito obrigado. Jordânia, gratidão. Amém. Eu que agradeço, né, por esse tempo que você tirou para estar aqui conosco. Agradecer ao pastor Jean, que está aqui por trás, nos ajudando, responsável por tudo que está acontecendo aqui. Que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue te abençoando na tua vida ministerial, nos teus negócios, que você venha prosperar. Em nome de Jesus, né? E muito obrigada a vocês que nos assistiram, que nos acompanharam até agora. Que o Senhor Jesus venha abençoar a sua vida em todas as áreas, nos seus negócios, né? Que você que deseja ser empreendedor seja um bom empreendedor. E você que já está empreendendo, que o Senhor venha abençoar os seus negócios, como foi falado aqui, coloque Deus à frente, né? E tudo vai dar certo. É o Senhor quem te capacita. E é isso, muito obrigado, tchau e até a próxima. Deus abençoe.